Olá, leoninos, como vocês estão? Vamos de leitura amorosa para hoje? Vamos lá, vamos ver o que que vem? Vocês estão vendo um tanto de baralhos aqui, não é leitura de escolha de montinhos não, tá? Aqui eu vou usar esse baralho para os solteiros, esse baralho aqui eu vou usar para os que estão em um relacionamento e esse último aqui para clarificar tanto uma leitura quanto a outra, tá? Então vou começar pelos solteiros, minutagem para os casais vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, se você já quiser pular para lá, né? Um recado que eu deixo aqui é que amanhã eu vou lançar uma leitura interativa, aí sim, né? Vai ser uma leitura onde você vai poder escolher um baralho, onde eu vou falar do sentimento, da intenção e da atitude da outra pessoa com relação a você, né? No caso de você que é solteiro ou solteira, essa leitura interativa só vai fazer sentido se você tiver alguém em mente, né? Mas, então, caso você tenha, fica o convite para assistir essa leitura que eu vou lançar amanhã, tá bom? Então vamos lá. Leoninos, solteiros, quais as energias, quais as tendências para os próximos 3 meses? É a validade dessa leitura, tá? 3 meses a partir do momento em que você assistir essa leitura, independentemente de que época que for, tá? Leoninos, vida amorosa para os leoninos solteiros nos próximos 3 meses. Quais as energias, quais as tendências? Antes de abrir essa leitura, eu já vou tirar aqui as clarificações, tá? Então vamos lá. Leoninos solteiros, clarificação para essa leitura de vida amorosa dos leoninos solteiros. Então vamos lá. Pano de fundo da leitura, 10 de paus, vocês finalizando um ciclo, carregando aqui um peso, seja um peso relativo a alguma questão do passado que ainda está se finalizando, ou seja o peso de outras situações, de outras coisas na sua vida, né? Mas mostra que você, né? Quando a pessoa está carregando muita coisa, as mãos dela não estão livres, né? Não estão livres para o que quer que seja, inclusive para o amor, né? Então aqui eu falo que o bom do 10 de paus é que ele é um 10, ele fala de finalização de um ciclo, tá? Vamos continuar aqui abrindo essa leitura. 7 de ouros, rei de copas, ó, 5 de copas aqui no passado. Realmente, para alguns tem situação mal resolvida aqui, né? Mas vamos que vamos continuar, tá? Cavaleiro de copas, rei de ouros, temperança, eremita, mostrando vocês solteiros, né? As de espadas, 9 de espadas e um 8 de copas. Bacana. Então vamos lá. Para quem que é para quem que é essa leitura? Para que tipo de leonino que é essa leitura, né? Como que você vai se identificar e saber se essa leitura realmente é para você? Porque essa leitura é para os leoninos solteiros, mas não quer dizer que todos os leoninos solteiros vão ressoar com essa leitura. Então você, leonino solteiro, é alguém que traz aqui uma energia aqui do passado, ó, mal resolvida. Eu tô esquecendo de abrir as clarificações que eu gosto já de olhar tudo junto. Calminha aí. Então você tem aqui uma energia mal resolvida com alguém do seu passado, né? Um rei de ouro. Só que aqui, vamos lá, é uma leitura geral, então eu não tô considerando o gênero da carta não, tá? Aqui independe, né? Esse rei de ouros pode ser um homem ou pode ser uma mulher, tá? É alguém na sua vida, uma pessoa com a qual você tem uma energia mal resolvida, uma situação mal resolvida, né? Você pode ter aqui
alguma pendência emocional, você não se desligou completamente ainda de alguma forma ainda está finalizando isso, ainda está apegado a isso, né? Ou é a outra pessoa que ainda está apegado e isso de alguma forma influencia na sua energia. Então, como que você sabe se essa leitura é para você? Você tem alguma questãozinha aqui mal resolvida do passado e você está trazendo essa energia para o seu momento presente. E se você é esse leonino, você vai saber, tá? Que esse 5 de copas, ele é seu, né? Eu tenho aqui alguma coisa mal resolvida que eu preciso resolver, né? No centro da leitura, vocês, 7 de ouros com a força, né? A força representa a energia de vocês, junto com o 7 de ouros. Então, o 7 de ouros mostra que vocês, das duas uma, alguns de vocês podem estar mais focados em questões de vida material e talvez até por isso mesmo estão aqui muito atarefados, enfim, tá? Pode ser, tá? O naipe de ouros está aqui, 10 de paus muitas vezes fala disso, é uma possível leitura, tá? De toda forma, situação emocional mal resolvida, tá? Uma outra mensagem que me vem aqui, vocês podem estar usando a energia material do rei de ouros para tapar o sol com a peneira desse 5 de copas mal resolvido aqui do passado. Fica o alerta, tá? Aqui no centro, então, uma mensagem é essa, podem estar mais voltados para a vida material, mas esse 7 de ouros, de certa forma, ele me dá uma sensação assim, de que vocês plantaram uma semente na vida amorosa e estão esperando essa semente dar frutos, né? Então aqui vocês podem ter uma situação mal resolvida do passado e de certa forma vocês podem ter ainda uma certa esperança com essa pessoa nessa situação, né? E estão aqui esperando o tempo certo de colher esse fruto, esperando o tempo certo de agir, né? Esperando o tempo certo de agir, esperando o amadurecimento de uma situação material também para alguns, né? Esperando aqui o momento da colheita, né? Então, para alguns, esse momento da colheita tem a ver com uma expectativa no que toca a uma pessoa do passado, né? E para outros, o momento da colheita aqui é material, vocês esperando esse momento onde a sua vida material vai estar melhor, seja lá o que isso signifique para cada um, e aí você vai estar pronto, vamos dizer assim, maduro, pronto para um relacionamento, né? É o centro da leitura, tá? O desafio, né? 3 de ouros com o rei de copas. 3 de ouros, mais uma vez, pode estar remetendo a essa questão de trabalho, de estudos também para alguns, né? Vida material, que está aqui como desafio. Então, para alguns, isso é um desafio realmente, tá? Para outros, né? Temos aqui um rei de copas, esse rei de copas nesse tarô, ele tem uma luneta, ele está observando alguém de longe, né? Então aqui existe já, me dá uma sensação de que já existe alguém na sua vida, né? Então assim, para uns pode até ser aqui alguém do passado, mas seja lá quem for, seja alguém do passado, seja alguém que você ainda não teve nada, que você está só observando à distância, né? Isso é um desafio, então talvez a própria distância seja o desafio, a questão material pode ser o desafio, né? Enfim. Se aproximar dessa pessoa pode ser um desafio, tá? O 3 de ouros é uma carta de interação entre as pessoas, né? Geralmente o 3 de ouros é uma carta onde mostra 3 pessoas juntas, trabalhando juntas, interagindo, vamos colocar assim de uma forma mais ampla, né? E aqui como desafio, essas duas cartas juntas, ela me dá essa sensação de dificuldade de se aproximar dessa pessoa, tá? Pode ser o contrário também, a pessoa com dificuldade de se aproximar de você? Pode, tá? Bom, vamos lá. Me parece que aqui pode haver algum movimento, né? Cavaleiro de copas com 4 de ouros, né? Aqui a gente ainda tem essa energia de apego, né? O 5 de copas, ó, eu uso muito o tarô do Osho nas minhas leituras mensais, né? O 5 de copas chama-se apego ao passado, né? Esse 10 de paus mostra uma pessoa segurando muito peso, é uma carta que mostra um certo apego também. E o 4 de ouros também é uma carta de apego, né? Aqui
Inclusive, o 4 de ouros é uma carta de alguém que também tem dificuldade de compartilhar, tem dificuldade de se abrir, né? Mas aqui tem alguém que vai fazer um movimento, né? Mesmo com a dificuldade, tem alguém que vai fazer um movimento. Então, vamos supor que você esteja com dificuldade de se aproximar de alguém, se isso for você, né? Aqui eu tenho uma sensação de que essa dificuldade ela pode ser vencida. E mesmo que você esteja com algum medo, com algum receio de se abrir, aqui vem um movimento, uma abertura emocional, uma atitude, né? Pode ser o contrário também, a pessoa, né? Vencendo aqui a dificuldade de se abrir e fazendo um movimento na sua direção. Então, se for uma outra pessoa que vai fazer um movimento na sua direção, abra-se para essa possibilidade. É claro que você não é obrigado, né? Mas aqui tem alguém numa situação amorosa aqui que está fechado, né? 4 de ouros é alguém que não está se abrindo, tá? Essas duas posições aqui, elas têm a ver com o futuro. O futuro que eu tô falando, esses próximos 3 meses, a partir do momento em que você assiste a leitura, né? Então existe aqui, apesar da dificuldade, existe um movimento romântico, Cavaleiro de Copas, tá? Enforcado com Rei de Ouros, veja bem, mesmo Rei de Ouros que veio aqui, aparece aqui, né? O 5 de Copas mostra apego ao passado e o enforcado é uma carta que, de certa forma, mostra uma pessoa aprisionada, presa, né? Então isso aqui pode ser você, mais uma vez, preso a alguém, né? Então, por que as coisas não andam para frente? Porque você pode estar presa a alguém do seu passado, como eu disse, uma situação mal resolvida, tá? Uma outra mensagem que me vem aqui e é você, né, ou a outra pessoa, porque aqui, como eu disse, pode ser você preso a uma situação do passado, né, apegado, mas também pode ser a outra pessoa que ainda está apegado com você. O enforcado muitas vezes fala da gente começar a enxergar uma pessoa com outros olhos, né? Então aqui ou é você que está começando a enxergar essa pessoa do seu passado com outros olhos, ou é o contrário, essa pessoa do seu passado começando a te enxergar com outros olhos, tá? Mas aqui não tem muito movimento não, tá? Temperança com 9 de espadas no inconsciente. 9 de espadas é uma carta de ansiedade, de excesso de pensamento, e a temperança, como arcano maior, vem aqui incentivando a meditação, o encontro do equilíbrio, né? Aqui é um nível mais profundo, tá? Então existe um desequilíbrio aqui interior, né? 9 de espadas, ansiedade. Ansiedade muitas vezes vem quando a gente quer fazer alguma coisa, quando a gente sabe que tem que fazer alguma coisa e não faz, né? Fica procrastinando, fica adiando. O que que acontece? A gente fica ansioso, ansiosa, né? Então, pode ser que você tenha aqui que tomar alguma atitude em alguma situação da sua vida, mas você pode estar com dificuldade, né? Pode não estar aqui se abrindo, né, tá com dificuldade de fazer esse movimento aqui do Cavaleiro de Copas e isso pode estar gerando aqui uma ansiedade, tá? Só que vem junto com a temperança, né, que é esse arcano maior que fala aqui da busca pelo equilíbrio. A temperança, ela faz aqui uma transmutação, né, de energias, de pensamentos, de sentimentos, e o 9 de espadas é realmente uma energia que precisa dessa transmutação que eu tô falando. E aqui você tá recebendo uma ajuda do universo para fazer essa transmutação que eu tô falando, porque temperança é um arcano maior, por isso que eu tô falando dessa ajuda do universo, tá? A mesma coisa eu diria desse enforcado aqui, né? Ajuda do universo para alguém nessa situação enxergar o outro com outros olhos, tá? Independentemente de vocês ficarem juntos ou não, tá? Vocês vieram representados aqui por um eremita e um 6 de paus. Muito bom, tá? Porque o eremita representa pessoas solteiras, então são vocês, solteiros,
E vocês aqui, ó, ficando bem com vocês mesmos, né? Aqui sim vem uma energia introspectiva, assim como a temperança, junto com o 6 de paus, que é uma energia de vitória, de conquista. E aqui para mim é mais uma energia de superação. É como se vocês superassem esse 9 de espadas, é como se vocês superassem esse 5 de copas. Como que vocês vão superar essa energia? Com a temperança e com a eremita. Introspecção, né? Cura, né? A eremita. É porque aqui é a eremita, né? A temperança é uma carta que fala muito de cura, como eu já disse, transmutação, né? De pensamentos, sentimentos, energias, cura, tá? Então, fazendo aqui uma cura, entrando para dentro de vocês, tem muita energia de autoconhecimento, tanto no eremita quanto na força que vem aqui no centro da leitura, né? E vocês aqui com essa energia de vitória, de conquista, de superação, através da energia do eremita, tá? Então, assim, bem sinceramente, essa carta, porque a leitura ela vai avançando, né? Eu não vejo vocês mal estando sozinhos, né? Pode até ser que vocês tenham aqui os momentos de ansiedade, os apegos, os momentos de posse, de ciúme. Pode acontecer com algumas cartas aqui que vieram nessa leitura, né? Mas isso tem muito a ver com uma questão aqui do passado mal resolvido, mas existe uma tendência aqui de vocês irem caminhando ao longo desses 3 meses e ficarem muito bem sozinhos, tá? No seu entorno, As de espadas com 6 de ouros. Então, As de espadas mostra alguém na sua vida que está enxergando as coisas com mais clareza, pode querer aqui um início com você ou um novo início, se for uma pessoa do passado. Se vocês vão querer, né? Eu tenho para mim que não, né? Porque eremita aqui mostra vocês bem sozinhos, como eu disse, né? E a leitura termina com eremita também. A gente já vai chegar lá, tá? Mas aqui existe alguém que quer compartilhar algo com vocês. Lembra que eu falei que o 4 de ouros é alguém que tem dificuldade de compartilhar algo, mas veio com o Cavaleiro de Copas, que mostra um possível movimento, né? Aqui tem o 6 de ouros, que já é essa energia de compartilhamento, tá? Então existe aqui uma faísca, vamos dizer assim, no seu entorno, com alguém do seu entorno, né? Mas a princípio eu não tô vendo isso se transformando num relacionamento não, tá? Pode ser aqui uma amizade, pode ser aqui alguma troca, pode ser algo até, porque vem muitas cartas de ouros na sua leitura, Rei de Ouros, 3 de ouros, 4 de ouros, 6 de ouros, pode até ser alguma questão profissional, você pode conhecer essa pessoa no seu trabalho, ou no trabalho dessa pessoa, e aí vocês têm alguma interação e essa pessoa se interessa por você, né? É possível, tá? Mas aqui é uma energia bem assim, leve, sutil, uma faísca, né? Como eu disse. Medos e ou desejos. 2 cartas onde os personagens da carta aparecem de olhos vendados, né? Então, os medos aqui são muitos, eu diria, né? Medo de não enxergar as coisas com clareza, medo de dar um passo em falso, vamos dizer assim. Tem muita energia de medo, muita energia de dúvida aqui também, tá? Medo de seguir em frente, medo de se libertar, até mesmo de se libertar aqui da questão do passado, né? Porque o que acontece quando a gente tem uma situação mal resolvida do passado, né? Às vezes até aparece uma pessoa nova na nossa vida, só que a gente sabe, né, que se a gente avançar nessa situação nova, a gente vai deixar para trás aquela situação antiga, né? Ou seja, vem aqui uma energia de despedida, né? De realmente deixar para trás definitivamente, né? Então existe um medo aqui, um medo de tomar uma decisão, né? Existe aqui um medo e eu tô entendendo que é nesse sentido, né? Um medo de seguir em frente, o medo de tomar a decisão, por exemplo, de entrar num outro relacionamento e isso significar o fim definitivo de algo do passado, né? Uma questão aqui do passado que vocês ainda podem estar um pouco apegados, ou muito, né?
Desejos, desejos, obviamente, se livrar dessas amarras mentais, né? Porque aqui são amarras mentais, tá? Os medos, as inseguranças. O final da leitura, a síntese da leitura é desapego, o 8 de copas, seguir em frente, né? Então, como veio muita energia de apego na sua leitura, faz muito sentido esse 8 de copas finalizando a leitura, né? E o eremita, que é essa energia de solteiros, e é uma energia de introspecção, e o 8 de copas também, tá? Então temos muita energia introspectiva, você como você mesmo, sozinho. Então, não tô vendo essa leitura aqui para os próximos 3 meses mostrando você em um relacionamento. Aqui tá muito mais no sentido de você resolver definitivamente aqui alguma pendência do seu passado, do que você entrar num relacionamento agora nesse período, tá? Pode até haver alguma movimentação, pode até haver algum interesse, mas a princípio o que vem aqui é você resolvendo questões aqui do seu passado, tá? É isso, leoninos, essa é a leitura para vocês, né, que ressoaram aqui. Amanhã eu vou fazer aquela leitura que eu falei, não sei se vocês por um acaso têm alguém em mente, se tiverem, vão lá ver, né? Embora, como a gente já viu aqui, a questão principal é resolver algumas pendências, né? Então é isso, eu vou finalizar aqui e vou dar seguimento com a leitura para as pessoas que estão, os leoninos que estão em um relacionamento. Vamos lá agora para os leoninos que estão em um relacionamento, tá? Independentemente aqui de que tipo de relacionamento que é, tá? Inclusive aquelas pessoas que estão assim meio na dúvida, né? Do tipo, não sei se eu tô num relacionamento ou não. Recomendo que vocês assistam as duas leituras, não vejo problema não, tá? Então vamos lá? Amanhã eu vou lançar uma leitura no canal de onde vocês vão poder escolher a opção, escolher o baralho. É uma leitura onde eu vou falar dos sentimentos, das intenções e das atitudes da outra pessoa para com você, né? Então, a ideia dessa leitura que eu vou lançar amanhã é complementar essa leitura que eu tô fazendo aqui hoje. Então, recomendo que vocês assistam, tá? Então, vamos lá. Signo de Leão, leoninos que estão em um relacionamento, quais as tendências, quais as energias para os próximos 3 meses, tá? É o prazo que eu tô colocando aqui nessa leitura. Independentemente do dia em que você vira essa leitura, quando você vira a leitura, ela vai valer para os próximos 3 meses, ok? Então vamos lá. Leoninos que estão em um relacionamento, tendências para os próximos 3 meses. Antes de abrir a leitura, eu já vou tirar aqui as clarificações, tá? Então vamos lá. Leoninos que estão em um relacionamento, clarificações para essa leitura. Então vamos lá. A lua como pano de fundo, alguma insegurança, alguma coisa que não é vista com clareza. No sentido positivo, fala muito de intuição, tá? Rei de copas, as de paus, 5 de ouros, cavalo, cavaleiro de paus, rainha de copas, 10 de espadas, o eremita, o 8 de espadas, o valete de ouros e a temperança. Vamos lá então.
Quanto rei nessa leitura. Vamos lá, leoninos. Como que vocês vão saber se essa leitura é para vocês, né? Porque é uma leitura geral, é para os leoninos que estão em relacionamento, mas é uma leitura geral. Nem todo leonino que está no relacionamento vai ressoar com essa leitura. Então a ideia é pegar essas duas cartas, né? 5 de ouros com rei de ouros. É a energia que vocês vêm trazendo. Então as pessoas que estão ressoando com essa leitura, duas possibilidades de leitura aqui, tá? O 5 de ouros com o rei de ouros pode estar falando aqui de alguma questão material na sua vida, você passando por um momento onde você está melhorando a sua vida material, né? Vocês como casal, porque estamos aqui numa leitura de casal, né? Então vocês podem ter passado por situações difíceis, na vida material, trabalho, dinheiro, negócios, e agora estão melhorando, estão trabalhando para recuperar aqui essa questão material, tá? Para outros, esse 5 de ouros pode ser um sentimento de desvalorização, de autoestima baixa diante do outro, né? Mas eu fico aqui com a primeira interpretação. Eu tenho para mim que a maioria das pessoas que vão assistir essa leitura e vão ressoar com essa leitura estão passando aqui, ó, por uma melhoria, ou pelo menos por uma tentativa de melhorar aqui a vida material, né? Podem ter passado por dificuldades e agora estão recuperando, já estão bem melhor, eu diria, tá? Então a leitura é para vocês. E se você não ressoar com isso aqui, não tem problema. Procura o seu ascendente, o seu lunar, a sua Vênus. E mesmo se não ressoar, nem sempre todas as leituras têm que ressoar conosco, ok? Então vamos lá. O centro da sua leitura é um rei de copas com um rei de espadas, né? Então aqui a gente está falando de uma energia emocional e uma energia racional, extremamente emocional, extremamente eu não diria, né, com o rei de copas. Mas assim, existe aqui uma dualidade entre razão e emoção, né? Então vocês podem estar passando por um conflito dentro de vocês nesse sentido, e pode haver aqui também um conflito entre você e o seu parceiro nesse sentido, né? Um de vocês pode ser mais emocional, o outro pode ser mais racional, tá? De toda forma, são dois reis. São figuras maduras, né? Os reis são as figuras máximas do naipe, né? Então a gente está falando aqui de pessoas que, mesmo que haja aqui alguma diferença entre vocês, vocês têm maturidade suficiente para lidar com essas possíveis diferenças, tá? O desafio vem com o as de paus e a roda da fortuna. Então a roda da fortuna pode falar de alguns altos e baixos, né? E o desafio aqui seria um recomeço, tá? Então, por exemplo, a gente viu que tem aqui algumas dualidades, né? Vocês vêm aqui com uma energia oposta no sentido material, né? Porque o 5 de ouros é uma carta bem assim, em baixa, né? Vamos dizer assim, no sentido material. E o rei de ouros é a última carta, é o nível máximo do naipe de ouros, né? Então, são opostos, né? Aqui os opostos veio pela questão do naipe, né? Espadas e copas, a razão e a emoção, né? E a roda da fortuna muitas vezes fala de altos e baixos, né? Uma hora tá lá em cima, outra hora ela tá lá embaixo. Então tem aqui uma certa gangorra dentro desse relacionamento e isso é um desafio, tá? A gangorra aqui pode ser no sentido material, pode ser no sentido aqui de oscilação de temperamentos também, né? Então o desafio aqui, ó, é um novo começo, é uma nova etapa, é fechar um ciclo, né? É parar de ficar repetindo os mesmos padrões e fechar um ciclo e começar novamente, começar uma nova etapa, tá? É o desafio. Aqui no futuro, essas duas posições que eu estou apontando aqui falam do futuro, o futuro que eu estou chamando aqui são esses próximos 3 meses, tá? Aqui vem Cavaleiro de Paus com a Justiça. Cavaleiro de Paus vem trazendo aqui um movimento, junto com a justiça, eu entendo que é um movimento no sentido de trazer equilíbrio, porque isso aqui é um arcano maior, tá? Então aqui a gente pode estar falando dessa questão do equilíbrio material, financeiro, aqui a gente pode estar falando da resolução, da atitude necessária para resolver questões
Questões burocráticas, questões judiciais, pode ser também, por que não, né? Mas aqui muito no sentido de encontrar um equilíbrio, né? Porque a gente viu aqui que tem muita oscilação, né? Oscilação de vida material, oscilação de temperamento, né? Então a ideia aqui é encontrar o equilíbrio. Aqui a gente tem um arcano maior. O universo está dando uma ajuda aqui no sentido de trazer o equilíbrio para essa relação, seja como for, tá? Logo a seguir vem Rainha de Copas com 4 de Paus. Aqui é muito interessante, né? Porque veio, ó, o Rei e a Rainha de Copas, o casal, né? Se em alguns momentos aparece aqui uma energia diferente, né? Espadas com copas, aqui já aparece o casal do mesmo naipe, mostrando que existe sintonia, mostrando que no decorrer aqui desses 3 meses, realmente vocês podem atingir aqui um certo nível de equilíbrio, tá? As coisas realmente podem se equilibrar. Esse equilíbrio pode vir do financeiro, esse equilíbrio pode vir da resolução de questões burocráticas e judiciais. O equilíbrio pode vir no sentido de ambos amadurecerem, né? Amadurecerem para resolver as diferenças, né? Tem muita energia de equilíbrio aqui, então. O 4 de Paus fala disso. Fala de parcerias sólidas, fala de alegrias, fala de motivos para celebrar. Então, tem algo de muito bom aqui nessa relação, né? No sentido dela ter uma tendência de cada vez mais se equilibrar. Pelo menos aqui nessa parte da leitura, tá? A gente ainda vai continuar aqui. Na parte oculta, aqui no inconsciente, vem um 10 de espadas com um as de espadas. É muito parecido com o que está aqui, né? Com o que veio com o desafio. Roda da Fortuna, que é o arcano maior número 10, junto com um as, que é o as de paus, né? Aqui vem o 10 e um as também. Finalizar um ciclo e começar um outro. Então você e o seu parceiro, né, já tem em mente aqui que tem que finalizar, né? Tem que finalizar um ciclo, tem que finalizar esses altos e baixos, né? Finalizar uma etapa para começar uma nova, com uma energia de maior clareza mental, tá? Eu tenho uma tendência de pensar aqui que essa energia, ela não é tão inconsciente assim não, tá? Me dá uma sensação de que ela já é muito consciente, né? Vocês já têm a consciência de que tem algumas questões aqui que vocês precisam resolver a nível financeiro, a nível de diferenças entre os dois, pode ser diferença de temperamento, isso é natural, né? Mas como eu disse, ambos têm maturidade e resolução aqui de questões pendentes, burocráticas, judiciais, enfim, tá? Então vocês, no fundo, já têm essa consciência de que é necessário finalizar algumas coisas e começar um novo ciclo, né? Vocês vieram representados por um eremita e um valete de ouros. Então essas duas cartas me mostram vocês amadurecendo muito, né? O eremita é uma carta introspectiva, é uma carta de amadurecimento. Junto com o valete, mostra aqui a disposição para começar uma nova etapa, né? Então, embora aqui, ó, vocês já possam sentir que já aprenderam muito, né? Aqui vem uma disposição para aprender mais, né? O que é muito bacana, porque mostra uma energia de humildade, né? Do tipo, olha, já aprendi muita coisa na minha vida, mas estou aqui disposto ou disposta a aprender mais, né? Inclusive para melhorar aqui a relação, tá? O seu parceiro, a sua parceira, vem aqui com 8 de espadas e um 10 de ouros, né? Para alguns, isso pode ser aqui algum medo a nível material, financeiro. Pode haver aqui também alguma questão familiar que prende de alguma forma, né? O 8 de espadas muitas vezes fala de prisão mental, tá? De toda forma, é uma carta que tem essa energia do aprisionamento, né? Então, para alguns é alguma questão material que está prendendo, para outros é alguma questão familiar que está prendendo, para outros pode ser as duas coisas, né? Por que existe alguma dificuldade nessa relação? Pode ser nesses dois sentidos, tá? Isso é a energia da outra pessoa, ok?
Para quem ainda não está num relacionamento de 10 de ouros, né? O que é um relacionamento de 10 de ouros? É um casamento, é um relacionamento mais sólido, bastante sólido, tipo formação de família, enfim. Para quem ainda não está num relacionamento desse nível, a pessoa pode estar com um certo receio de chegar nesse nível, tá? Medos e ou desejos, valete de ouros com enforcada, é uma energia muito parecida com o que veio aqui, né? Então você já tá nessa energia de introspecção, de aprendizado, né, de humildade, enfim. Agora aqui a nível de medos e ou desejos, então o medo pode ser das coisas ficarem paradas, estagnadas e não se desenvolverem, né? Não ter aqui esse novo início que a gente viu que é um desafio, né? O as de paus, um novo início, uma nova etapa, né? Então pode haver um medo nesse sentido. Para quem, como eu disse, não chegou no 10 de ouros, né, pode haver um medo de que essa relação não avance, né, de que a pessoa não consiga te dar uma estabilidade, vamos dizer assim, tá? E o desejo é justamente o contrário, né? Mais uma vez um desejo aqui de crescimento, amadurecimento, né? Tá bem bacana aqui da sua parte essa vontade de crescer, amadurecer e aprender, né? A síntese da leitura é um rei de paus com a temperança. Rei de paus são vocês, independentemente de serem homens ou mulheres. E mais uma vez vocês vêm com essa energia mais introspectiva, né? Temperança, enforcado, eremita. Vocês passando aqui por uma energia por um processo de autoconhecimento, de cura, de transmutação de energias, de pensamentos, de sentimentos. Então vocês estão crescendo muito, tá? A temperança é uma carta que favorece muito reconciliações também. Se por um acaso, em algum momento desses 90 dias, desses 3 meses, houver aqui algum afastamento, embora a leitura não mostre isso, né? O que mostra aqui altos e baixos, né? Então, quando a gente fala de altos e baixos, pode sim haver aqui algum pequeno afastamento, né? A temperança favorece muito a reconciliação, tá? É uma energia mais de manutenção, né, no sentido de manter a relação, tá? É uma carta muito positiva, muito auspiciosa no sentido de manter algo a longo prazo, com qualidade, né? Porque aqui vem muita, pelo menos da sua parte, muita energia de autoconhecimento e, como eu disse, vontade de aprender mais, de evoluir, de crescer e inclusive uma energia até humilde aqui no sentido de reconhecer, né? Não, eu até já aprendi muitas coisas, mas eu sei que eu tenho muitas outras para aprender também, né? O pano de fundo foi a lua, né? Então a lua pode falar de algum medo, algum receio, mas fala muito de intuição, então vocês podem estar com uma intuição aqui muito afiada nesses próximos 90 dias, né? Aqui me vem muito essa energia profunda também que a gente viu aqui da sua parte, principalmente, nem tanto da parte da outra pessoa, eu entendo que é mais da sua parte, né? Porque é você que vem com esse eremita, com esse enforcado, com essa temperança, então tem muita energia aqui profunda de autoconhecimento da sua parte, e isso pode fazer a diferença nessa relação, tá? É isso, leoninos. Terminamos aqui a leitura para vocês que estão em um relacionamento, né? Como eu disse, amanhã eu vou lançar uma leitura falando do que a outra pessoa sente por você, quais as intenções dela com você e quais as atitudes dela com você. Então, se você tiver interesse, né, assista amanhã, tá? Ainda não sei o horário que eu vou lançar essa leitura não, mas fiquem atentos aí no canal, tá? Tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Namastê.